Bom dia, meu povo do oitavo B. Hoje é sexta-feira já, né, pessoal? Meu Deus, tá passando rápido o tempo. Sexta-feira, dia 21, né? Nós vamos dar continuidade aí, falando sobre os modelos atômicos. Mas que bom também, né, pessoal, que tá passando rápido o tempo para acabar logo essa pandemia, voltarmos ao novo normal, né? E é muito bom acabar logo com isso. Vamos lá, página 303. Então, a gente estava falando aí sobre os primeiros filósofos, né? Que foi Demócrito e Leucípio, que começaram a falar sobre como que seria formada a matéria, né? E através disso eles chegaram lá no átomo, tá? Então, vamos ver aí o que do atomismo grego ao modelo clássico. Vamos ver lá o que ele está dizendo. Diante da dificuldade de realizar experimentos com materiais muito pequenos, as ideias de Demócrito e Leucípio foram, com o passar do tempo, substituídas de modo que o atomismo grego foi abandonado por muitos séculos. Ou seja, depois que eles descobriram lá essa partícula, mas era muito pequeno, né, pessoal? Como trabalhar naquela época, como trabalhar com uma partícula tão pequena? Então deixaram de lado, tá? Passou lá um bom tempo sem ninguém falar sobre isso. Foi somente no século XVIII que as ferramentas tecnológicas disponíveis permitiram ao físico, químico e meteorologista inglês John Dalton desenvolver experimentos por meio da retomada dos conceitos gregos. Dalton apresentou sua teoria em 1803 em uma conferência realizada na Royal Institute of London, afirmando que a matéria seria formada por minúsculas partículas chamadas de átomo, o que os dois lá já tinham dito lá no ano 500 a.C., né? Chamadas de átomo, e que essas partículas apresentavam algumas características. Eram maciças, indivisíveis e indestrutíveis, o que hoje sabemos que não é. Não é maciço, não é indivisível e não é indestrutível. Olha como mudou, né, pessoal? Tá. Dalton afirmava que cada tipo de átomo tinha um peso diferente e apresentava um elemento químico distinto. Os elementos, por sua vez, poderiam se combinar para formar o que ele chamava de composto. Dalton elaborou, então, o primeiro modelo científico para o átomo, conhecido como bola de bilhar. À direita aí na apostila aí, pessoal, vocês têm aí, ó, o esquema do átomo dele, de Dalton. Foi determinado bola, deu o seu nome, né, de bola de bilhar, porque cada átomo que ele demonstrou lá por desenho parecia realmente uma bola de bilhar, tá? Então, por isso que foi dito lá, ó lá. Modelo científico de Dalton para explicar que a matéria é formada por átomos muito parecidas com bolas de bilhar, tá? Aí vocês têm lá uma biografia sobre Dalton, né? Quem tiver mais interesse. Mas vamos ver lá o que ele está dizendo aqui. Químico, meteorologista e físico inglês, foi um dos mais destacados cientistas do mundo, considerado um gênio para a época. As autoridades locais concederam a Dalton a permissão para abrir uma escola aos 12 anos de idade. Abriu uma escola aos 12 anos de idade, pessoal. Imagina, esse cara era gênio. Dalton conseguiu obter o peso relativo das partículas e previu a quantidade necessária de cada substância para formar um composto. Propôs a primeira teoria atômica aceita pelos demais cientistas e que lhe rendeu a medalha da Sociedade Real da Inglaterra. Foi o primeiro cientista a estudar a anomalia genética que determina a incapacidade de identificar cores, da qual Dalton era portador,
em sua homenagem, a anomalia ficou chamada de daltonismo. Então, isso daí vocês já estudaram, né? Sobre as anomalias genéticas e o porquê de daltonismo, né? Por que esse é o nome da doença, né? Da anomalia genética. Na realidade, ela não é uma doença, é uma anomalia genética. É um gene, né? Que ele fica pela metade, tá? Então, todo ser humano tem 2 genes e um gene desse, quando a criança nasce com um gene pela metade, quer dizer, em vez de ele ter 2, ele tem 1,5, causa o daltonismo, que é o que? Ele vê cores diferentes, né? Tem vários graus de daltonismo. O grau mais elevado, a pessoa não enxerga cor alguma. Ela vê o mundo em preto e branco. Deve ser muito triste, né, meu povo? Imaginou você ver o mundo em preto e branco, não existe cor? E aí tem os outros tipos de daltonismo, né? Onde você troca o verde pelo vermelho, o cinza se torna amarelo, né? Então, assim, dependendo do grau da doença, eu tive uma amiga, ainda conheço, não sou tão amiga mais dela, mas assim, porque a gente não convive, né? Ela trocava o verde, tudo que era verde para ela era cinza, o verde bem vivo mesmo, ela via como cinza. E nem ela sabia que ela era daltônica. Ela acabou descobrindo isso na época de faculdade. Que chegou pra gente sair, ela tava com uma calça, um verde assim, muito gritante. Falei, mas não é possível. Por que você escolheu essa calça verde desse jeito? Essa calça não é verde, essa calça é cinza. Eu falei, jamais, essa calça é verde. E ficou aquela discussão e dali descobriu-se que ela era daltônica. Para ela enxergava aquele verde bonito que a gente vê num pasto quando tá verdinho. Para ela era o cinza, entendeu? Aquele verde brilhante mesmo, era o cinza. Então, assim, Dalton era um cientista que tinha esse problema. Por isso que essa anomalia se tornou, em homenagem a ele, ficou o daltonismo, tá? Mas voltando lá na descoberta do átomo, então vamos lá. Em 1875, o cientista inglês William Crookes realizou um experimento que aprimorou o modelo atômico de Dalton. Ele observou que uma forte luminosidade atravessava uma ampola de vidro com gases a baixa pressão quando o aparato era submetido à corrente elétrica. Uai, não sei o que me deu, povo, que comecei a gaguejar aqui. Corrente elétrica. Intrigado com o fato, o cientista desenvolveu seu experimento. Quando o tubo era posicionado próximo a uma placa carregada negativamente, a luminosidade se afastava da extremidade do vidro. Quando a placa estava carregada positivamente, era atraída por ela. Concluindo que esse feixe de luz tinha carga elétrica negativa, chamou-se os raios catódicos. Esses raios aí, pessoal, depois que nós vamos ver um pouco mais à frente, que através desses raios aí que descobriu também o raio-x, e se descobriu o raio-x por acaso, tá? Um cientista fez uma experiência na mão da esposa dele e acabou descobrindo o raio-x, que hoje é tão importante, né? Esse experimento constitui uma descoberta muito importante, servindo anos mais tarde como modelo para os primeiros televisores. Olha aí, pessoal, tá? Já em 1875, né? O televisor apareceu pela primeira vez quando, pessoal? Eu não me lembro o ano, mas acho que foi 69, 70, por aí. Página 304. Crookes realizou esse experimento com diferentes gases e observou o mesmo fenômeno. Isso o levou à conclusão de que a matéria apresentava partículas carregadas negativamente, as quais posteriormente foram chamadas de elétrons. Aí é que está. As primeiras partículas que foram detectadas
foram os elétrons, que são partículas negativas. Nós sabemos que o átomo ele é composto por partículas negativas, elétrons, positivas, que são os prótons, e os nêutrons, que são partículas sem carga elétrica nenhuma. Em 1903, o físico inglês Joseph John Thomson, com base nas descobertas de William e nos experimentos do final do século XIX e início do século XX, propôs uma nova ideia do átomo. Ao longo de sua investigação, Thomson posicionou ímãs ao redor dos tubos de raios catódicos de Crookes e observou que o feixe luminoso interagia com os campos magnéticos dos ímãs. Segundo Thomson, isso ocorria pois o átomo seria uma esfera formada por uma pasta de carga positiva não maciça, recheada de partículas negativas chamadas de elétrons, e sua carga elétrica total era nula. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas, em que as uvas passas seriam os elétrons e estariam distribuídas aleatoriamente pela massa de carga positiva em quantidades iguais, de maneira que as cargas negativas seriam anuladas pela mesma quantidade de cargas positivas, dando à matéria carga elétrica total nula. O modelo de Thomson se tornou histórico, pois foi a primeira vez que um cientista afirmou que o átomo seria formado por cargas elétricas de duas naturezas, uma positiva e outra negativa. Suas descobertas foram tão importantes que recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano de 1906. Nessa mesma época, final do século XIX e início do século XX, vários cientistas realizaram experiências com tubos de raios catódicos, contribuindo para a descoberta, o estudo e o entendimento das propriedades do átomo e de fenômenos radioativos. Em 1895, o físico alemão William Crookes, ao entrar em seu laboratório, que tinha as luzes apagadas e uma ampola de Crookes coberta por um papel cartão preto, descobriu que uma placa de um metal chamado platinocianeto de bário começou a brilhar quando a ampola foi ligada. O material era fluorescente, ou seja, emitia luz quando estimulado por uma fonte de energia e parava de emitir quando a fonte era desligada. Assim, Röntgen concluiu que os raios que atingiram o material eram provenientes da ampola. Depois de vários testes, percebeu que o raio não era desviado por certas propriedades elétricas, podendo até mesmo passar pelo corpo humano e sensibilizar uma chapa fotográfica. Em um teste, aplicou o raio na mão de sua esposa e conseguiu ver seus ossos. Por não saber exatamente o que era esse raio, Röntgen chamou de raio-x. Recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1901 por essa descoberta. Veja bem, pessoal. Thomson fez o quê? Descobriu lá que o átomo tinha essas partículas negativas, né? Que eram deu o nome para ela de elétrons, que eram negativas, mas ele não sabia como que esses elétrons estavam distribuídos ali no átomo. Até então, esse modelo dele, que foi chamado de pudim de passas, né? Por que pudim de passas? Porque ele disse que o átomo era esférico e dentro dele estavam ali as partículas aleatórias, como se você pegasse a uva passas, né? E jogasse essas uvas passas aleatoriamente num pudim. Estava espalhado ali, ninguém sabia onde exatamente estava, tá? Por isso pudim de passas, tá?
E ele descobriu aí que havia que havia a partícula positiva, né? Depois, lá mais na frente, foi descoberto que ele falou assim, mas espera aí, se os opostos se atraem e cargas iguais se repelem, como que no núcleo do átomo pode ter somente partículas positivas? O núcleo, ele é muito menor do que todo o átomo. E exatamente nesse núcleo que os cientistas diziam que estavam os prótons. Mas prótons são partículas positivas. Como que essas partículas estavam tão juntas? Porque se o núcleo era tão pequeno, como que essas partículas estavam unidas se elas possuíam a mesma carga? Todas eram positivas. Alguma coisa de errado tinha ali, né? Porque se elas eram da mesma carga, elas tinham que se repelir. Os iguais se repelem, os opostos se atraem, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Os opostos se atraem, né? Até pessoas, né? Dizem que estão assim, né? Isso aplica-se em casal de namorados. Como que essa menina está namorando esse cara tão diferente dela? Tem nada a ver. Pois é, os opostos se atraem. Isso é uma grande verdade. A química explica, tá? Então vamos lá, vamos continuar aí vendo esse modelo aí, o que Thomson disse aí e quem veio, qual foi o cientista que veio para poder ajudar Thomson a resolver esse impasse aí sobre essas partículas positivas dentro do núcleo do átomo. Vamos lá ver o que ele estava falando. Essas descobertas levaram o cientista francês Henri Becquerel em 1896 a fazer alguns testes com substâncias fosforescentes, ou seja, substâncias que emitem luz após receber energia de uma fonte e continuam emitindo por um tempo, mas após a fonte cessar, por um tempo após a fonte cessar. Para verificar se elas também emitiam raio-x, No experimento, guardou esses materiais junto de alguns filmes fotográficos, descobrindo acidentalmente que o urânio, componente do material, poderia alterá-los. Em 1898, o casal de cientistas Marie Curie e Pierre Curie concluiu que a observação de Becquerel mostrava que o urânio era um elemento radioativo. A descoberta da radioatividade, emissão de energias realizada por átomos que, em virtude de sua instabilidade, causava sua transformação em outro átomo, rendeu a Becquerel e ao casal Curie o prêmio Nobel de Física em 1902. Então, aí, Curie e esse casal Curie aí, eles foram, assim, essenciais na descoberta da radioatividade, tá, pessoal? Radioatividade nada mais é do que átomos que são instáveis, né? Nós sabemos que os átomos, eles são estáveis e neutros, né? Quando nós temos átomos instáveis, ou seja, eles deixam de ser neutro, carga positiva é diferente da quantidade diferente de carga negativa e vice-versa, eles passam a ser instáveis e se tornam radioativos, ou seja, produzem radioatividade, o que em certos momentos é bom. Os elementos radioativos ajudam bastante, tipo a medicina, né? Vocês já ouviram falar, tal pessoa está com CA que eu falo é câncer, tá, pessoal? Tal pessoa está com câncer e está fazendo radioterapia, ou seja, elementos radioativos que são usados dentro de um aparelho para poder matar essa célula cancerígena. Então, a radioatividade também, né, é assim, muito importante, tá? Os elementos radioativos são muito importantes, mas também quando esses elementos causam acidentes radioativos, é devastador. Aqui no Brasil nós já tivemos um acidente com
um elemento radioativo em Goiânia. Foi com o Césio 157, se eu não me engano. Eu não me lembro o ano, pessoal. Mas quando isso aconteceu, eu já era formada. Não faz tanto tempo, faz tempo, né? Porque eu já sou velha demais. Mas assim, houve esse incidente, foi em Goiânia. Porque esse Césio é usado em hospital. E acho que foi, se eu não me engano, ele foi descartado de forma errada e uma pessoa que estava passando na rua achou bonito, porque o Césio ele produz umas luzes muito bonitas. Achou bonito e levou para casa. E ele era dono de uma oficina mecânica. E os clientes dele chegavam ali, viam aquele tubo que tinha aquelas luzes e tal, e queriam entrar em contato, tudo. E isso causou, assim, muita gente morreu de câncer e infelizmente os elementos radioativos, eles deixam sequelas até 50 anos após. Tá, mas voltando, nós vamos estudar a radioatividade, eu acho que na unidade 4, aí nós vamos comentar sobre tudo isso. Continuando aí, pessoal. No início do século XX, em 1911, o físico e químico neerlandês Ernst Rutherford, esse foi muito importante, pessoal, realizou um experimento considerado fundamental para a compreensão dos modelos atômicos. A ideia de Rutherford era comprovar se o átomo era realmente maciço. Ele então elaborou uma montagem em que seria possível bombardear uma lâmina de ouro muito fina com uma partícula radioativa já conhecida na época, a partícula alfa. Quando a gente for estudar radioatividade, nós vamos ver essas partículas. Tá? Nós temos as partículas alfa, beta e gama. Partículas alfa. O experimento elaborado por Rutherford é ilustrado na figura a seguir. Uma fonte radioativa emite diferentes partículas, alfa, beta e gama, em direção a uma placa de ouro, que atingem uma película de filme fotográfico posicionada ao redor do alvo. Então tem aí o experimento que o Rutherford fez para poder provar que o átomo era maciço. Mas com esse experimento, ele não só provou que o átomo não é maciço, como também provou o porquê que era possível as partículas positivas, que são os prótons, estarem todas juntas ali no núcleo. Tá, então vamos lá, continuando lá. De acordo com o experimento, Rutherford fez as seguintes observações. Primeira observação: a maior parte das partículas alfa passou pela lâmina de ouro sem qualquer dificuldade, como se ela não existisse. Segunda observação: uma pequena parte passou pela lâmina de ouro, mas sofreu algum desvio. Terceira observação: uma parte muito pequena não passou pela lâmina de ouro e ricocheteou. Com base nesse experimento, Rutherford propôs que o átomo seria formado em sua maior parte por espaços vazios. Assim rompeu com a ideia de que a matéria era maciça, tá? Ou seja, ele já acabou com a teoria de que era maciça, né? Que Thomson dizia que era maciça, Thomson e Dalton. Em sua descrição, o átomo seria formado por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, região muito pequena, estariam partículas positivas chamadas prótons. Sabemos hoje que o átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. O modelo de Rutherford revelou que o átomo não era maciço, o que contribuiu para o desenvolvimento da ideia de modelo planetário, ou seja, de que o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas. Então, o modelo atômico hoje aceito, pessoal, é o modelo planetário, tá? Porque ele diz lá que a gente tem um núcleo, girando em torno do núcleo tem a eletrosfera,
no núcleo tem as partículas positivas e os nêutrons, na eletrosfera tem os elétrons, assim como acontece com o sistema solar, tá? Girando em torno de seu redor. No entanto, este modelo não explicava a grande quantidade de partículas positivas reunidas em um único espaço tão pequeno, o núcleo, pois, por apresentarem cargas iguais, haveria uma forte repulsão entre essas partículas. Falei agorinha que eles estavam todos unidos, mas são iguais, como é que estavam tudo unido ali? Partículas iguais se repelem. Em 1932, essa situação foi esclarecida. O físico britânico James, não sei das quantas, verificou que o elemento químico berílio emitia partículas sem cargas e de massa muito próxima ao do próton. Essas partículas foram denominadas nêutrons e estaria localizada no núcleo. A presença de tais partículas entre os prótons manteria o núcleo coeso, impedindo um verdadeiro colapso em virtude da repulsão entre os prótons. Ou seja, os prótons estavam ali unidos, partículas iguais, né? Mas por que eles permaneciam unidos? Porque entre eles haviam partículas sem carga nenhuma. Então, partículas neutras. Portanto, eles poderiam ficar juntos, porque tinha partículas neutras e partículas positivas. Aí explica, tá? Assim, os cientistas, na primeira metade do século XX, chegaram ao chamado modelo atômico clássico, entendendo que o átomo era formado por duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. No núcleo localizavam-se as partículas de carga positiva, chamadas prótons, e as partículas de carga nula, denominada nêutrons. Os elétrons, partículas de carga negativa, estariam ao redor do núcleo em órbitas circulares e aleatórias em uma região denominada eletrosfera. Veja bem aí que Rutherford disse que ele estava numa região denominada eletrosfera, mas aleatório, ou seja, não sabia em que lugar que estava. Gravem isso para depois vocês entenderem aonde que entrou o Bohr, que é um outro cientista. Além disso, a matéria seria composta de átomos com quantidade de prótons igual a de elétrons, garantindo nessa forma a neutralidade elétrica. Então tem um esquema aí, tá? Tem um esquema onde ele tem aí no núcleo os prótons, que são representados por essas bolinhas rosa, os nêutrons, que são partículas neutras, não possuem carga elétrica, e girando em torno desse núcleo, nós temos os elétrons dentro da eletrosfera, que são as partículas, né? Os elétrons são as partículas negativas, tá? Com base no modelo de Rutherford e no modelo clássico, adotou-se um padrão para a representação das cargas elétricas das partículas atômicas, sendo que nós sabemos que o átomo ele é eletricamente neutro. Então, se tiver 20 bolinhas dessa aí, 20 prótons, tem que ter 20 nêutrons e 20 elétrons rodando ali, senão ele não vai ser. Se tiver 21 elétrons, ele é negativo. Se tiver 21 prótons, ele é positivo, ele tem que ser neutro. Então, a quantidade dessas partículas são exatamente iguais. E aí determinou lá a partícula e a carga elétrica. Então, o próton, a carga elétrica dele é mais 1. O nêutro, a carga elétrica dele é 0, porque ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro, como o nome diz. E os elétrons, que é carga elétrica menos 1. Estudos realizados na primeira metade do século XX comprovaram que os prótons e os nêutrons têm a mesma massa e os elétrons seriam aproximadamente 1840 vezes mais leves do que os prótons e nêutrons. Assim, os elétrons estariam girando a uma velocidade muito grande ao redor do núcleo. Átomos e eletrização da matéria. Vamos ver lá, pessoal. Eletrização ela pode ser feita por de três formas diferentes. Pelo atrito, pelo contato, pela indução. Né? Atrito, quando você esfrega algo em alguma coisa. Pelo contato, quando só tem o contato. E pela indução, quando você usa algo para induzir aquela eletrização. Então, vamos ver o que ele diz lá.
O fenômeno da eletrização pode ser observado quando dois corpos se atraem ou se repelem. Essa atração ou repulsão é consequência da quantidade e do tipo de cargas elétricas presentes nos corpos envolvidos. Dizemos que um corpo está eletrizado quando a quantidade de prótons e de elétrons for diferente, ou seja, quando os átomos não estiverem neutros. Como o elétron ocupa o espaço mais externo do átomo, pois gira na eletrosfera ao redor do núcleo, a mudança do número de cargas nos átomos ocorrerá pela perda ou pelo ganho de elétrons. A perda ou ganho de prótons ocorre somente em fenômenos de natureza radioativa que envolvem grande quantidade de energia, como a bomba nuclear. A maioria dos fenômenos que ocorrem na eletrosfera é de natureza elétrica. Existem basicamente três formas de eletrizar um objeto: por contato, por atrito, por contato e por indução. Então, nós vamos ver cada uma dessas formas de eletrizar, tá, pessoal? Cada uma delas, mas isso nós vamos ver na próxima aula, tá? E aí, tem ali um experimento. Se vocês não quiserem fazer, vocês podem imaginar isso daí. Leiam direitinho, imaginem e respondam essa alternativa aí, A e B, sobre isso que ele está falando aí, tá? É uma experiência simplesinha com balão, tá? Bem parecida com o que nós vimos ali de um dos cientistas. E aí, pessoal, a nossa próxima aula, quem fizer isso daí, pessoal, pode mandar para mim no privado a resposta aí, tá? E na próxima aula nós vamos continuar, eu corrijo esse daí, e nós vamos ver os tipos de átomos e eletrização, tá bom? Então por hoje é só, bom final de semana a todos, beijo, fiquem com Deus.